Tá, então agora pensando que tudo deu certo, tu abriu bem, tu conseguiu engajar as pessoas, por que tu foi conversar com o grupo? Porque tu gostou de uma pessoa específica. O objetivo não é conversar com todo mundo, se divertir e ir embora. Tu fez isso porque tu tem interesse em uma pessoa específica. Então, depois de direcionar interesse para ela, né, ápices emocionais, sarcasmos, provocações, tudo que é positivo, que gera reação emocional, tu começa a falar mais baixo, tu começa a engajar menos as pessoas do grupo, mas depois que você já percebeu que você foi aceito pelo grupo, que o pessoal está confortável com você ali, e você começa a direcionar a conversa 1 a 1. Depois que você fez essa transição de conversa 1 a 1, o grupo ainda está ali. Existe pressão social. Por ela estar perto dos amigos, ou de pessoas que conhecem ela, às vezes ela não se sente confortável fazendo tudo que ela ia fazer sozinha. A pressão social vem daquela ideia de que a mina tem que ser certinha, a mina tem que fazer tudo que a sociedade acha correto. Existe e isso ainda influencia muita gente. Então se você vai jogar o jogo, joga direito, entenda as regras do jogo, entenda que isso existe e lide com isso. Se tem pressão social e a mina tá gostando de você, você percebe que ela tá na sua, ela quer ter uma conversa mais íntima com você, você precisa ajudar a mina a solucionar esse problema. Porque a gente está partindo da ideia de que ela está confortável com você, ela também quer ter uma conversa junto com você, mais a sós, sem ser julgado pelas pessoas que estão próximas dela. Então você tem que ajudar ela com isso. Como você ajuda? Você isola, você tira de perto do grupo. Então você precisa de uma desculpa. Então, eu tô conversando com vocês faz um tempinho já, mas na real que bem na hora que eu cheguei aqui eu vim conversar com vocês, né? Então acho que eu vou pegar uma bebida no bar, você quer vir comigo? Ou tipo, tô com o pé doendo, vamos sentar pra lá na real, vamos sentar naquela mesa. É uma distância que tipo, os amigos dela não ficam toda hora, o que ela tá fazendo, o que ela tá fazendo. Ela não se sente julgada. E na minha experiência, não é legal você ir falar com os amigos. Teve essa situação que eu falei da questão do bar, e daí ela falou, não, vamos, eu quero contigo, eu quero pegar uma bebida também. E daí eu virei pros amigos, gente, dá licença, a gente vai lá pegar uma bebida. E daí virou uma amiga dela e, por que vocês vão pegar? Não, eu vou junto. Não, eu vou junto, não, você não precisa ir sozinha não. Ela, não, a gente tá de boa. Não, eu vou junto também, eu também quero pegar uma bebida, entendeu? E começa a ter essas objeções dos amigos. Ou essa preocupação por conta dos amigos, por quê? Porque você passou essa mensagem. Nem sempre isso pode ser bem visto, entendeu? Então, o que eu faço que dá muito certo? Quer pegar bebida comigo? Ela, não, vamos, eu tô a fim de pegar uma bebida também. Eu falo, legal, avisa seus amigos. E daí, a mina avisa os amigos dela, não tem objeção nenhuma. Porque todo mundo já pega essa vibe, tipo, não, isso é uma coisa que ela quer fazer, entendeu? Essa pressão social some completamente. Você não tem ideia de quão fácil fica conversar. Quão mais solta a outra pessoa, principalmente mulher, fica. Mano, essa ideia de falar pra mina, avisar os amigos dela, é muito importante quando tem homem no grupo, mano. Sempre tem aquele cara no grupo que não tem nada com a mina, mas gostaria de ter. Sempre tem. Os homens são os que mais dão objeção, que mais ficam, mas por que vocês vão lá sozinhos? Tá ligado? Tipo, mordido, porque pegou a vibe já do que vai acontecer. Então, peça pra mina falar pros amigos dela, vocês vão lá, não avise você. Então, se você conseguir sair de perto dos amigos, essa pressão social some, porque não tem mais ninguém pra ficar julgando ela. Pra você fazer isso, tu precisa de uma desculpa, que é, bar, pegar bebida, dor no pé, vamos sentar pra lá. E pra aumentar a chance de não ter gente enchendo o saco, tu pede pra ela falar isso. Agora sobre o grupo de 2 pessoas, né? Então, 2 meninas, por exemplo. Na maioria das vezes, tu só vai pegar um número e, mano, você tem que lidar com isso, beleza? Porque as 2 pessoas saíram juntas pra se divertir juntas. Que tipo de amiga ia deixar a outra sozinha pra ir conversar com um cara que ela conheceu na hora? Acontece? Acontece. Mas, não é comum. Mas se você quer muito conseguir um tempo, uma conversa 1 a 1, sem envolver outra pessoa, que fica muito mais fácil flertar, ser provocativo, estabelecer essa conversa homem-mulher, né, fica muito mais fácil fazer isso, tu precisa arrumar alguém pra entrar no grupo com você e conversar com uma amiga dela. Então eu vou dar esse exemplo de uma vez que aconteceu comigo, que eu tinha ido pro banheiro, assim, os meus amigos ficaram me esperando, eu subi pro banheiro e quando eu saí do banheiro, eu vi esse grupo de 2 pessoas, 2 meninas, e comecei a conversar. E, a gente ficou conversando uns 10 minutos, assim, foi bem rápido. E a mina que eu mostrei interesse estava muito na minha, e a amiga dela tinha me aprovado muito já. Porque eu engajei bem ela se sentiu participante, e não foi um bagulho tão, assim, incisivo, foi mais divertido, curti o momento, assim. Uma era loira e a outra tinha cabelo vermelho, que era amiga dela, tinha cabelo vermelho. E daí, eu, depois de um tempo conversando com elas, e depois de ver que a loira tava muito na minha, eu falei pra elas, assim, mano, vamos descer lá, meus amigos estão me esperando, na intenção já de, tipo, mano, um amigo meu vai dar em cima da Ruivinha, né? E eu desci pra achar meus amigos, os caras não estavam lá. Mas a ideia é, eu peguei elas de um lugar que não tinha muita gente e levei pra um lugar que tinha bastante gente. Quando eu tava conversando com elas, eu também tava pensando, mano, eu vou parar um cara pra conversar com a gente. Por quê? Porque eu queria estabelecer essa conversa 1 a 1. Passou um cara meio alto, assim, bem arrumado, daí eu, mano, o cara parou, olhou pra mim, o que você acha de
mina de cabelo vermelho, né? Ele olhou pra mim assim, olhou pra mina de cabelo vermelho do meu lado e falou, eu acho sexy, mano, na real. Assim. Eu falei, pô, chega aí, né? Eu peguei a mão da ruivinha e levei pro lado dele e comecei a conversar com a ruiva. A ideia é, se você não tem um amigo pra conseguir estabelecer essa conversa 1 a 1, cria uma situação, certo? Vai pra um lugar que tá com mais gente, com mais pessoas e cria essa situação. Você também tem a opção de, pô, se vocês estão se divertindo, se você está engajando as duas pessoas, não vai ser inconveniente tu ficar bastante tempo lá. Se elas estão se divertindo, não vai ser inconveniente, porque elas estão se divertindo. Fica lá, mano. Se a conversa tá massa, fica lá. Se o rolê tá acabando, por exemplo, uma hora a amiga vai falar, tá dando meu horário, vou ter que vazar. Mas assim, um grupo de 2 pessoas, igual eu falei no começo, na maioria das vezes tu só vai pegar um número e, mano, aceita isso, certo? Se você estabelecer uma conexão boa, se você receber a aprovação social da amiga, manter uma conversa divertida para as 2 pessoas, você vai ser visto como um cara que gera atração, porque você se porta legal, é engraçado, é divertido, não tem vergonha de fazer essas coisas, sabe lidar com várias pessoas de valor, entendeu? Então, você vai estabelecer uma conexão legal, pega o número, depois você conversa e lida com isso. Agora vamos falar dos caras, né? Essa parte eu acho que é bem importante porque acontece bastante. Então você vai chegar num grupo que tem homem no meio. Sei lá, o amigo que se sente no direito de proteger muito, mesmo não tendo nenhum relacionamento. Esse tipo de situação. Como que você lida com isso? Tu quer criar uma situação, tu quer criar uma conversa com o grupo. Tão normal e tão divertido, fez todo mundo se sentir participante, foi engajando as pessoas, pô, e o que você acha disso, né? E o cara, a outra amiga fala sobre uma situação parecida e você, mano, sério, né? Nem fuder, e conta mais sobre isso. Daí você ficou engajando todo mundo, você tá tão bem aceito no grupo, que se um cara começar a te atrapalhar, começar a ir, tipo, ser chato contigo, fazer objeção, fica estampado na cara dele que ele gosta da mina que tu tá jogando ápices emocionais, tá mostrando interesse. Isso daí já vai parar muito cara, porque é o cara que normalmente fica na friend zone, não é o namorado dela. É o amiguinho que não tem nada, mas gostaria de ter, certo? Se você cria essa situação, a maioria dos caras fica quietinho e tu só faz o seu. Então quando tem outros caras no grupo, mano, lida normal, engaja os caras também, conversa com todo mundo, e aí, pô, se os caras não estão indo nas suas conversas, mas o resto das minas estão se divertindo, engaja só as pessoas que estão ajudando a conversa a ficar positiva. Ignora os caras. Aconteceu uma vez essa situação comigo, que eu tava num grupo que eu só engajei as minas. Porque eu desde o começo eu cheguei, o cara tava tipo, uma cara de bravo assim, braço cruzado. Eu cheguei engajando todo mundo, só que ele não foi no começo. Deu, quer saber? Beleza, não vou te chamar pra conversa. Comecei a conversar com as meninas, engajar, pegar a opinião só das outras pessoas. Depois de um momento, ele viu que eu ia ficar ali um tempo. E daí ele tentou entrar na conversa. Só que ele tentou entrar na conversa já com uma postura de tipo, mano, esse moleque aí é chato pra cacete, tá conversando com as minhas amigas, não sei lá, super controladoras. Eu contei uma história que eu meio que me auto-zoava, assim. Uma história engraçada que alguém comentou que eu era baixinho. E daí o cara, pô, mas você é baixinho mesmo, né? Eu falei, pegou a história, mano, fez sentido a história então. E daí, falei isso pra ele assim, virei, mudei de assunto e continuei a conversar com o resto. Tipo assim, você não tá ligando pra nada. O cara tenta te provocar, tenta fazer algum comentário pejorativo, tu ignora, ou tu transforma aquilo em alguma coisa positiva. E ele ficou tentando entrar diversas vezes na conversa e eu passei a ignorar ele. As minas do grupo perceberam que ele tava rolando essa briga de tipo eu ignorar ele e ele tentar entrar. Só que eu conseguia manter a vibe positiva, a vibe engraçada. Esse cara começou a, tipo, puxar as minas, começou a abraçar as minas, tipo, vamos pra lá, não sei o que. Eu falei, gente, vai com ele, né? Vai ter a noite de vocês, vai se divertir, assim. Eu tô de boa, assim, eu tô me divertindo aqui. Uma das minas falou, não, a gente tá se divertindo também. Virou pra ele e falou, mano, se toca, velho. A gente tá se divertindo, o cara é de boa, você tá conversando com a gente. Se toca, tá ligado? O cara tava com as minas antes, vazou, foi embora. Mas, mano, não acontece isso sempre, isso foi só um exemplo tipo, de uma situação que ficou mais feia, como lidar com essa situação. Mas assim, isso é o pior que pode acontecer, certo? Se você tratar todo mundo bem, se você nunca faltar com respeito pro cara, mano, quase nunca vai dar nada, beleza? Tu só tem que se manter uma vibe positiva, mas na maioria das vezes, nem isso acontece. O cara só fica quieto porque você criou essa situação positiva e ele fica com vergonha de mostrar objeção, porque senão vai ficar na cara que ele só tá na friend zone, entendeu? Na real que ele tem interesse pela mina. O que acontece muito também é por você ser positivo e os caras serem amigos das minas, e você ser positivo com eles também, eles participam da conversa, eles te ajudam na conversa, tá ligado? Todo mundo se diverte junto. Na real, você vai ficar surpreso com quantas vezes é irmão, é primo, é amigo, que não liga, assim, que tá na sua também, que só quer se divertir, beleza? Então, lida como se fosse um grupo 3, 4, se ficar feio, tu ignora. Nunca seja o cara que mostra eu me incomodo com ele. Na sedução, tem essa vibe de tipo, quem tem a ideia mais forte, quem tem a presença mais forte, quem tem mais valor. E sempre quem tem mais valor
não reage. E quem tem menos valor tem que ficar cutucando, tem que ficar reagindo, tem que ficar chamando atenção. Então, mano, se o cara ficar reagindo a você, mano, ótimo, você tá mantendo esse valor alto. Uma coisa que pode acontecer em grupo de cara também é bem na hora que você chega no grupo. Então, por exemplo, se você chegar do jeito que eu expliquei, que é direto na mina e depois abrir o grupo. Às vezes vem um cara na hora que você chegou na mina, escuta cantar e fala, mano, cantada massa, mas a gente tá de boa, vai pra lá. Entendeu? E daí a maioria dos caras fica tipo, porra, mano, o cara me cortou aqui, o que eu faço? E vai embora, entendeu? O que você pode fazer para evitar esse tipo de situação? É abrir de forma acidental. Tá andando, sei lá, derrubar um papel, derrubar a carteira, pegar, falar, ô gente, pô, desculpa, né? Meio que no pé da galera do grupo que você quer conversar, vai, pega aquele negócio, vai dando, pô, pessoal, foi mal, né? Dá licença, né? Pisa pra ir embora e, pô, volta. Quer saber, mano? Isso é muito. Você parece interessante, assim, prazer, meu nome é Rafael. E você abre a pessoa que você se interessa. E depois que abrir a pessoa que interessa, você engaja o resto do grupo. Ou sei lá, você tromba pô, desculpa, né, eu tropecei aqui, mas dá licença. Daí você sai e daí volta e abre. Porque quando você faz esse processo de sair e voltar, o cara não tem tempo de reação de, tipo, te bloquear, te tirar de lá, entendeu? Então, com essa atitude, tu consegue abrir o grupo e dar a volta nesses caras muito protetores, assim, que, tipo, só atrapalham. Eu entrei em algumas questões bem específicas, mas a ideia principal de grupo, se você engajar todo mundo e ser positivo, adicionar para a mente das pessoas, porque é para isso que elas saem para se divertir. Se você fazer isso, você vai ser bem recebido pelo grupo e não vai ser inconveniente. Durante esse processo, você joga todos os comentários emocionais, os ápices emocionais para a pessoa que te interessa. Você vai conseguir transmitir essa intenção, mostrar essa intenção e criar essa conexão de conversa com interesse. Depois de você fazer isso, você vai ter a aprovação do grupo, porque você foi uma pessoa divertida, uma pessoa que fez todo mundo participar, inclusiva, interessante. Então você vai ter a aprovação do grupo e você vai ter a atenção dessa pessoa. Transiciona a conversa, começa a falar mais baixo, começa a engajar menos as outras pessoas depois que você tiver essa aceitação do grupo e conversa só com aquela pessoa. Né? Ótimo. Depois disso, fica facinho conseguir um número, fica facinho continuar a conversa depois. Mas se você realmente quiser tirar essa pessoa de perto dos amigos, ter um momento para conversar só com ela, tu precisa de uma desculpa e tu precisa pedir para que ela avise isso para os amigos dela, certo? E daí toda a pressão social some e você vai ter tempo para conversar só com ela. Você vai dar conforto para ela também, para conversar com você, sem ficar pensando o que os meus amigos estão pensando, eles estão me julgando porque eu tô chegando mais perto dele, tô tendo essa conversa com ele. A pergunta que gerou esse vídeo que eu li no começo foi feita no meu WhatsApp. Eu tenho um grupo que as pessoas fazem qualquer pergunta relacionada com esses assuntos, direcionado para o problema delas, ou às vezes dando até exemplos pessoais, e eu ajudo elas com isso. Praticamente tudo que eu falei nesse vídeo eu já postei nesse grupo faz umas 2 semanas, então se você se interessa pelo assunto, se você quer receber pequenas informações em vez de assistir um vídeo maior como esse, pede para entrar no grupo, segue eu no Instagram e pede no Instagram para eu te colocar no grupo, eu vou te mandar o link para entrar. Espero que tenha te ajudado a entender como conversar com grupos, e muitos outros vídeos virão, é só o começo.